Olá, queridos amigos e amigas, operadores do direito e viajantes desta nave chamada advocacia. Sejam bem-vindos a mais um Reflexões Jurídicas. Hoje a nossa entrevista será com uma pessoa especialíssima, um amigo do coração e um irmão de jornada, que é o nosso amigo Dr. Lúcio Mesquita. O Dr. Lúcio trará para a gente uma abordagem sobre gestão de escritórios. Tema extremamente pertinente, tema que diz respeito ao nosso dia a dia e mesmo à nossa vivência no mundo jurídico. Então sejam bem-vindos para esse novo episódio. Medina, com você. Dr. Lúcio Mesquita, um grande amigo, um grande irmão, representante de uma das advocacias mais tradicionais de Guarulhos e do estado de São Paulo. Tive o prazer de conhecer o seu Milton Mesquita, que começou essa jornada em 1956. Criou história e trouxe para o mundo jurídico grandes juristas como o nosso irmão Lúcio Mesquita. Seja muito bem-vindo. E apresentando aqui o Dr. Lúcio. O Dr. Lúcio é graduado pela Universidade de São Paulo em 1994 e tem especializações na área do direito, curso de especializações em processual civil, compliance, certificado de PO, encarregado de privacidade na Exim. E hoje o Dr. Lúcio é membro do Mesquita Correia Advogados. Isso. Dr. Lúcio, a palavra é sua para se apresentar. Obrigado pela introdução aí, pelas boas-vindas. Você mencionou aí meu saudoso pai, né? Começou em 1956, segundo consta, ele era o terceiro advogado da cidade, né? E depois que ele começou a trabalhar, ele veio, o meu primo, Moacir Mesquita, foi sócio dele um tempo, e depois outros sócios também, né? O Guilherme Figueiredo, o Leonildo Zampoli, o Hélio Cassiano, com quem eu trabalhei muito tempo na área trabalhista, né? Eu fiz toda a faculdade pensando em direito civil, em processo civil, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, né? Quando eu comecei o primeiro dia da faculdade, meu pai falou para mim, é o teu primeiro dia no escritório também. Você vai já começar a trabalhar no escritório. Então, eu costumo dizer que meu primeiro serviço foi ir no açougue para o advogado, que falou para mim que você está contratado, vai lá no açougue. E eu trouxe a carne errada, lógico, né? Muito bom. A primeira compra que eu fiz para o escritório também, que eu comecei como office boy, me chamaram e aí me deram a lista de compra, eu fiz toda a lista de compra, porque você tem um escritório com mais gente trabalhando, é lógico, você tem os insumos, você precisa atender o pessoal. Aí falaram para mim, olha, tá vendo lá o Zezito, que tá preparando o portão lá para pintar? Ele tá lixando com o papel higiênico que você comprou pra gente. Muito bom. E aí a gente vai aprendendo, né, como é que funciona o escritório de advocacia, né? A interação com as secretárias. Naquela época a gente precisava de um suporte muito grande, né? O diário oficial vinha, né, em jornal. Quem está na advocacia começando agora não viu isso, né? Mas a gente tinha uma secretária que ficava o dia inteiro ticando o diário oficial para achar as publicações, depois conferir com o que vinha da Associação dos Advogados. Vinha os recortes colados em papelzinho, né? Sim. Vocês que não são novos lembram disso, né? Com certeza. E aí tinha um funcionário que passava nos escritórios, no centro de Guarulhos, né? Não era nem pelo correio, né? Tinha um funcionário da associação. Como eu comecei em 1990, foi quando apareceu o computador na advocacia. Antes era boa e velha datilografia. Era as máquinas, né? Tinha as máquinas de escrever mecânicas, tinha as máquinas de esfera da IBM, as máquinas de margarida, né? As secretárias batiam a petição, aí o advogado
corrige, fazia né? correção. Tem que reler, fazia correção. E as secretárias ficavam loucas da vida quando o advogado corrigia a caneta, que tinha que bater a folha inteira de novo. Né? Então, assim... e foi um desenvolvimento que eu acompanhei, né? Eu acompanhei a primeira compra lá do XT, né? Eu tive que ler o manual do DOS, o WordStar, que era um programa, né? E o desenvolvimento dos sistemas que começaram a aparecer naquela época para atender a parte administrativa do escritório, né? Hoje é tudo meio que intuitivo, né? Você tem, na área trabalhista tem o PJE, né? Tem o ESAGE, né? Que o advogado trabalha, mas o dia a dia ele demanda outras coisas, né? Ele demanda uma organização maior. Né? Falando em organização, dentro deste espectro jurídico, como você entende que um escritório jurídico deve se estruturar minimamente? Olha, primeiro você precisa pensar no seu trabalho, né? Na sua produtividade. Então, isso hoje em dia, quem está se formando, quem está entrando para a advocacia, está recebendo a OAB, vai ver que a primeira coisa que ele vai precisar ter é um certificado digital. Né? Hoje, advogado é o RG do advogado, né? Para o trabalho. É o certificado digital. Investir num bom computador, né? Porque onde você vai passar olhando o dia inteiro, você vai passar nervoso toda hora que ele trava, então já invista, né? E você precisa pensar no sistema que você vai usar para a gestão do seu trabalho. Não só dos tribunais, não só para fazer petição. Tem uma infinidade de produtos, né? Tem uma infinidade. No meu escritório eu uso da Thomson Reuters, né? É um sistema completo. Evidentemente que tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. O barato ou não oferece aquilo que você precisa, ou vai te vender coisas à parte. Isso você vai sentir, né? Quem quiser o de graça vai ver que vem coisas à parte. Isso é uma parte do marketing digital. Só fazer uma observação, Lúcio. Temos conversado com vários jovens advogados, né? Muitos advogados estão começando, muitos não têm uma estrutura inicial. Que mensagem que você pode passar para esses jovens advogados, levando-se em consideração toda a história da sua família, a história do seu pai, né? Porque no início não existe, né, essa estrutura, essa possibilidade de compra de equipamentos Isso caros. é verdade. Né? Qual que é o segredo do sucesso? Bom, eu vou fazer um parênteses aqui. Segredo do sucesso, né? Cuidado com o que você vê no Instagram, no Facebook, gente querendo vender ajuda para você, querendo vender soluções fáceis. Comprar o carrão importado, a Ferrari, que você vai se formar agora e vai virar advogado milionário, né? A gente que está cansado da profissão, são desde 1990 aí, né? Desde 95 como advogado, me formei no final de 94. Eu sei que o sucesso, ele ocorre não quando você chega no ponto final, mas quando você curte a viagem. Então, se você quer ser advogado, você vai ter sucesso quando você gostar de resolver o problema dos outros. Interessante isso que e você defender falou. os outros. É muito interessante isso que você falou. Eu conheci o seu pai, né? Tive o prazer de conviver com ele e sei que além de um grande jurista, ele era um grande humanista. Ah, sim. Então acho que essa relação do advogado com o seu constituinte,
essa relação do advogado com a sociedade, essa relação do advogado com pessoas, é o início de tudo. Ah, sim. Né? Então, eu sei que você presenciou muitos desses momentos, né? Do início aí. Não, o meu pai, a gente precisava puxar a orelha, porque ele ficava na cooperativa de crédito de Guarulhos fazendo advocacia gratuita lá. Porque o cliente que entrasse lá e tivesse uma dúvida e perguntasse para ele, ele respondia em vez de mandar para o escritório. Tem uma passagem que eu quero deixar registrado aqui nesse nosso bate-papo, que eu sempre me emociono quando o Lúcio conta. Aquele momento quase final dele, que ele já não te reconhecia mais. Deixa registrado isso, Lúcio. Isso é muito bonito. Ah, pô, esse quer acabar comigo, né? Mas as pessoas precisam conhecer isso. Ele participava muito de do Lions, de Benemerência, né? Aí ele estava com a cabeça operada, ele teve um sangramento, né? Teve um hematoma muito grande, muito grande. E ele começou a delirar. Aí ele falava assim para mim, Lúcio, olha lá que maravilha, as crianças estão comendo o pão que a gente trouxe. Delirando no hospital. E delirando e fazendo benemerência. A gente juntou, né? O pessoal do Lions trouxe o sanduíche, está dando lá para as crianças, olha lá e tal. Então, eram registros que ele tinha. Né? Então, eu acho que esse é um grande início, né, para você começar a sua caminhada na advocacia. E aí, desculpa ter te cortado, mas então, a questão foi muito maldoso, você me fez chorar aqui, ó. Mas olha... A questão da estrutura, né, que o Cícero... Então, assim, eu vou emendar com esse parênteses. Você curta a viagem. Então, você tem que gostar também de gerir o seu trabalho e de fazer bem feito. Separar, que é muito importante, separa tua vida pessoal, o teu dinheiro do dinheiro do cliente. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Eu fiz parte da comissão de ética, o Cristiano foi também conselheiro. E a maioria dos processos que eram, assim, uma grande parte, sei lá, eu não tenho um índice, mas eu posso chutar em uns 40%, era de processo contra advogado que não prestava conta. Justo. E a gente sentia que era aquele desejo do advogado de se tornar de sucesso e não ter o faturamento, não ter organização do seu faturamento e usar o dinheiro do cliente. A contrapartida... Depois não tem como repassar. Como repassar. Então isso é importantíssimo para a classe que depende, né, de ter esse renome de dizer, eu posso confiar no meu advogado, que ele vai defender o meu direito, vai receber para mim e vai me prestar conta. Lúcio, você tocou num ponto que eu acho fundamental. Nós conversávamos sobre isso, inclusive, antes de nós abrirmos o bate-papo, que é sobre esse lidar do advogado com o dinheiro do cliente. Este lidar com o dinheiro do cliente traz consigo não só a responsabilidade pessoal financeira, ética, de entregar aquilo que não é seu para o cliente e reter aquilo que é seu por direito de honorários. Este é um aspecto que, dentro de uma ética pessoal, já não é nem profissional, pessoal, é uma obrigação de qualquer homem digno e de caráter. Sim. Né? Isso é ponto. Mas tem um segundo aspecto que eu encaro aí, que é a preservação da própria profissão. Porque se nós tivermos recorrentemente problemas de advogados que retêm indevidamente dinheiro de clientes, nós estamos destruindo com isso a nossa própria profissão. Estamos denegrindo ela perante a sociedade. Você concorda com esse aspecto? Então, assim, na prática, né? Estou me formando agora, o que eu faço? Isso. Você tem que ter se não tiver um programa financeiro que vai fazer o livro caixa, o DRE, todo o controle, pelo menos faça o seguinte, abre uma conta separada. Você vai receber os alvarás, vai receber os acordos numa conta separada. Isso já está dentro da gestão do escritório. Recebeu, separa o seu para a sua conta, separa do seu cliente. E é importante, até para a Receita Federal, até se você for
né, uma investigação. Você vai conciliar as movimentações dessa conta com a documentação que você tem que guardar. Porque você tem que comprovar a origem daquele dinheiro, tem que comprovar que repassou para o cliente e tem que comprovar quanto que foi os seus honorários, o seu lucro. Como né? é essa questão dos impostos, Lúcio? Olha, a questão dos impostos. Então você tem diversas formas de tributação, né? Você tem como pessoa física, né? Você pode prestar um trabalho como advogado autônomo e aí você vai dar um RPA ou vai emitir um recibo para o seu cliente, mas você tem a obrigação de declarar para o imposto de renda e recolher o INSS, os 20% do INSS. Né? Você vai ter o carnê-leão, você vai ter que recolher. Isso pode chegar nos 27,5%. Aí você tem também a opção, que é hoje em dia quase que uma obrigatoriedade, de pelo menos abrir uma sociedade unipessoal para emitir uma nota fiscal. É um regime tributário mais favorável, porque aí você vai se incluir no Simples, né? Se eu não me engano, até 4.800.000 de receita no ano. Você pode entrar no Simples e aí você vai ter uma tributação menor. No Simples, você tem por volta uma média, né? Tem uma faixa de tributação, mas você vai pagar todos os impostos federais, vai dar uns 16, 17% de imposto. Contra os 27,5%. Tá? Então aí você isso é lógico, você tem que procurar um contador, né? Se você começar a ter um movimento, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que ter escrituração contábil de uma empresa, seu livro caixa, né? Você vai ter que ter a movimentação, toda a comprovação. A organização é importante, né? Você organizar essa documentação. Um programa financeiro também vai fazer isso para você, vai ajudar muito, porque você pode até salvar, né, os documentos. Hoje em dia é tudo eletrônico, você salva nas movimentações que você vai registrar. E aí depois você tem a faixa do lucro presumido e do lucro real. O lucro real é quem fatura, eu acho que acima de 78 milhões no ano. Né? Isso é para os grandes escritórios. Né? E lucro presumido vai ser acima de 5 milhões no ano, 4,8 milhões. Que é onde está a parte massificante dos escritórios. Precisa conversar com o contador, né? Importante o profissional que está começando, procurar um escritório de contabilidade. E, evidentemente, é muito mais vantajoso você dar uma nota, né, fiscal de uma sociedade unipessoal, né? Que se você estiver sozinho, né? Se você estiver com um advogado sócio, abra seu escritório de advocacia. E aí, então, deixa eu pegar fazer uma parte. Nós estamos falando de duas situações, se eu entendi bem, para ficar claro para quem está nos ouvindo. A sociedade unipessoal, você está falando aquela que nós abrimos dentro dos padrões normais societários. E porque nós temos também a sociedade de advogados, que é registrada perante a OAB. Você está distinguindo ou dizendo, quando você fala sociedade unipessoal, abrir na OAB? Não, sociedade unipessoal é aberta na OAB. Na OAB. É importante ficar claro. Você pode abrir na OAB. E um ponto muito importante também, que tem que ficar registrado, é que hoje você não paga 2 anuidades, como antigamente. Na minha época, quando eu abri a minha sociedade, eu pagava. Eu também. A minha OAB anual e também pela sociedade de advogados. Hoje já não mais. Houve uma mudança de entendimento, acho que até no STJ, que deve haver essa mudança de paradigma, porque, como disse o doutor Medina, nós pagávamos as duas frentes, como profissional autônomo e também como sociedade de advogados. E há um entendimento hoje de que não tem base legal a cobrança da sociedade de advogados, posto que os advogados já pagam a sua anuidade. Então só é cobrado esse. Então é um aspecto positivo hoje para quem abre uma sociedade de advogados não ter mais essa despesa. Então a gente está falando de gerenciamento financeiro, né, Lúcio? Na verdade, né? Essa gestão de escritório. Se você não tiver um bom gerenciamento financeiro, uma gerência desse aspecto contábil financeiro, você vai acabar se atropelando
profissionalmente, usando o dinheiro que não é seu para fazer frente às obrigações suas, e na hora do repasse você não tem esse dinheiro e, consequentemente, você denigre a sua imagem profissional, a imagem do advogado em geral, e você não vai progredir. Porque você vai estar correndo atrás do próprio rabo, né, como a gente costumava dizer. Eu queria dar um alerta também, que as pessoas esquecem. Você faz... Vou até tirar o óculos, você fez eu embaçar o óculos. Eu também, me emocionei. Você pensa sempre em pagar o mínimo de imposto, né? Mas, se você, como advogado autônomo, né, sem empresa, sem contabilizar nada, né? A gente sabe que isso acontece. Depois, tem situações que você vai precisar comprovar a renda. Sim. Entendeu? Então, eu vejo muito isso. A pessoa depois vai precisar de um financiamento, não tem comprovação de renda. É muito habitual isso, é muito comum no nosso meio, né? Eu quero viajar para os Estados Unidos, mas não consigo visto porque eu não tenho imposto de renda, não tenho comprovação de renda. Então, assim, é importante você pensar, né, não só por medo da fiscalização, porque isso também interfere na sua vida civil, né? Você ter a organização, você ter os recolhimentos. E lá para frente, para aposentar também. Tem esse problema. Você não recolhe o INSS, você não emite o carnê-leão, você não recolhe, né, a GPS e tal. E você tem que saber que existem diversas formas de relacionamento. Então tem um advogado que vai trabalhar sozinho, né, que vai ter o escritório dele, vai ter que ter todo o controle pessoal dele para prestar contas para o cliente, para recolher os impostos que ele precisa. Se você tiver empresa, você tem que ter o seu prolabore, porque existe uma diferença grande, distribuição de lucro e prolabore. Explica para os ouvintes. O que é? Distribuição de lucro, de prolabore, é o seu salário como sócio. Então, sobre o prolabore, vai incidir imposto de renda e vai incidir o INSS, certo? Mas o INSS vai representar um fator na sua aposentadoria, né? Então, a empresa vai recolher, vai descontar 11% e vai recolher a diferença, né, os 9% para dar os 20% do INSS, porque aí é prolabore, não tem todas aquelas alíquotas do empregado. E você vai ter que observar, você vai chegar, para não chegar na alíquota dos 27,5%. Você tem os abatimentos, você se programa com o seu contador, você pode recolher uma previdência privada para aproveitar, né, aquele imposto que incidiria. E a distribuição de lucro, ela é isenta, né, pelo menos por enquanto, né, mas ela é isenta de imposto de renda, tá? Só que na distribuição de lucro não recolhe teu INSS. Não vai incidir o teu INSS também. É bom que você não recolhe imposto, mas é ruim porque não conta. Então, assim, é uma opção. Você botar um prolabore lá, salário mínimo, porque é obrigatório ter prolabore, você põe lá salário mínimo, mas você para a Previdência, uma contribuição de um salário mínimo. Se você quiser um benefício previdenciário, a Previdência vai te pagar com base no salário mínimo. Então tem que ter consciência disso. Existem outras relações de advogado com empresas também. A gente tem o advogado empregado, a gente tem o advogado autônomo, que tem que emitir RPA. Aí no RPA incide imposto de renda e incide o INSS. Né? A gente tem o advogado associado. Para a Receita Federal, o advogado associado é autônomo. Ele agora, emite RPA. Para você como gestor de escritório, tá? Como é que, eu quero que você faça uma abordagem muito rapidamente, como é que você, gestor de escritório, contrata esses profissionais? Como você disse, tem um associado, tem um contratado, etc. Dá uma pincelada para nós de como é que funcionam as relações contratuais entre esses profissionais. Muito escritório grande faz ou advogado sócio, mas com uma cota mínima, essa é uma realidade do mercado, né? No meu escritório é todo mundo sócio hoje,
né? Quando você fala uma cota mínima, aí é livre a contratação? É sobre sobre sucumbência, sobre percentual de contratação? Cota social, né? Então os escritórios grandes, eles têm lá os sócios principais que detêm 90% das cotas da empresa, né? Perfeito. E os 10% dilui com os outros advogados, né? Outros sócios, vamos chamar assim, sócio júnior, né? Eu não gosto desses nomes, mas o pessoal... É recorrente, né? Aí eles aí, põem 1%, 0,1% para cada advogado. E aí, né? aí vem a importância sobre esse aspecto de você ter a contabilidade justa, a parte financeira justa, porque vai virar nestas circunstâncias a divisão dos lucros. Sim, aí vai ter que ter divisão então, dos por isso que você precisa, antes disso, ter uma É, contabilidade. O problema de você ficar incluindo pessoas no seu contrato social, que você não tem aquela affectio societatis, né, que fala direito comercial, é que depois, na hora de rescindir o contrato, você vai mandar embora a pessoa, você vai ter que fazer uma alteração do contrato social. E aí começa a ter problema. Entendeu? Então, existem escritórios grandes também que contratam advogados que eles têm que montar outros escritórios de advocacia. Seriam prestadores de serviço. Seriam prestadores de serviço. Terceirizado do escritório. Vai emitir nota fiscal. Mas, voltando um pouco, né? Eu percebo que nós estamos falando para escritórios estruturados, escritórios que já têm uma vida. O que você poderia falar para aquele advogado que está começando agora? Como começar? Então, como começar? Primeiro, eu recomendaria você abrir se você não tem uma oportunidade de emprego, se não quer trabalhar dentro de uma empresa como empregado, advogado empregado de jurídico corporativo, né? Eu recomendaria abrir uma sociedade unipessoal. Se não tem perspectiva de abrir um escritório de advocacia. Uma sociedade unipessoal para você poder emitir sua nota fiscal. E como esse advogado que começou agora pode captar cliente? Como que ele vai começar o jogo? Olha, assim, são tantas áreas do direito, né? São tantas áreas do direito que é muito complicado. Eu recomendo sempre a honestidade. Porque se você ficar usando técnicas de marketing para enganar o cliente percebe muito rapidamente. Passa uma falsidade. Né? Eu tenho um cliente, por exemplo, uma multinacional americana, que faz uns 2, 3 meses, a gerente geral lá de recursos humanos pediu para eu revisar a documentação da contratação, que ela queria me dar o relógio de 30 anos, como se fosse funcionário da empresa. Aí, infelizmente, falta ainda 2 anos. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque sempre se trata, para você captar a clientela, estudar, você conhecer da matéria, não ser aventureiro, né? E tratar o cliente com honestidade, com sinceridade. Eu concordo. Por mais que você esteja começando agora, você já precisa começar estruturado. E esses princípios são essenciais para o sucesso. Sim. Quando você fala começar estruturado, dentro desses princípios. Dentro desses princípios. Porque você vai se estruturando no decorrer da carreira, né? Não, mas se não tem a sorte de já ter um escritório para entrar. Mas se você começa já estruturando o seu negócio dentro de princípios éticos, princípios morais, você já começa com uma musculatura que, obviamente, lá na frente vai dar certo, né? Hoje tem muita questão do compliance, né? O Lúcio, além de advogado, ele é um poliglota, né? Para você ter uma ideia, teve numa oportunidade que eu fechei um caso no Texas. E eu não domino o inglês igual o Lúcio, né? Eu levei o Lúcio como tradutor. Excelente. E lá ele sentou com o pessoal do compliance e conseguiu desenvolver. Por quê? Porque ele tem também essa expertise nessa questão da ética dentro do negócio, né? Então isso é muito importante para você que está começando. Começa, como o Lúcio falou, com honestidade, com ética, sem querer atropelar ninguém. Uma coisa que eu digo muito e é muito importante, o advogado ele não é o concorrente do outro advogado. O advogado é parceiro do outro advogado. Exatamente. A minha área trabalhista, a minha área principal, né, que eu tenho mais volume de trabalho, é a área trabalhista.
é a coisa mais bonita você ver a integração dos advogados ali na sala do advogado. Porque direito do trabalho é muita audiência, né? Na verdade, o processo de trabalho todo é uma audiência só, né? É uma audiência só. Então você precisa muito de audiencista, né? É outra sistemática, outro jeito de se trabalhar. Que para quem está começando é buscar prestar serviço para escritórios de outras regiões que contratam audiencistas para fazer as audiências. Então você já pega o processo pronto, já pega uma instrução do que você vai fazer a audiência e você vai cobrar um valor pela audiência, pela hora. Né? Tem advogado que não sai de dentro do fórum, que prefere trabalhar como audiencista do que ter cliente próprio. É importante porque ele vai tendo experiência, né? A arte de representar é a arte de observar. Exatamente, exatamente. E, assim, você... eu perdi a linha de pensamento. Mas assim, sabe que pegando aqui o raciocínio do Dr. Medina, né? E o seu, principalmente. Quando ele falou, precisa se estruturar. E ele citou o seu exemplo de você dominar o inglês, que etc., de interagir dentro disso. Então a estruturação, quando nós falamos, ela não é só a estruturação financeira. É, antes de tudo, como nós somos profissionais unipessoais, personalistas, dependendo de quando o cliente te procura. Sim. Se ele vai procurar o Lúcio, ele quer o Lúcio, ele não quer o fulano nem o cicrano. Exatamente. Se vai procurar o Dr. Medina, também é a mesma coisa. Então, dependendo das circunstâncias, é uma atividade personalíssima. E você está preparado, estruturado? Nós falamos da estrutura. Primeiro, princípios éticos, como foi dito aqui, transparência, como foi dito aqui, e o intelectual, mas o preparo profissional, buscar, na medida das possibilidades, especializações, buscar outras línguas para você dominar. Você tem que ter um comportamento profissional. Uma das coisas que, por exemplo, se você for advogar para pessoa física, você vai ter que ter muita paciência, porque o cliente vai perguntar muitas vezes como está o processo dele. E hoje eles têm acesso direto, né? Tem acesso, tem o famoso site Jus Brasil aí, né? Que, aliás, é maravilhoso para o advogado principiante, né? O Jus Brasil e esses outros sites de busca, porque eles dão modelos até de petição, jurisprudência do país inteiro rapidamente, né? Mas você precisa ter um controle de andamento processual. E aí, eu falei desse da Thomson Reuters, mas tem vários, né? Você tem que ver que seja integrado o andamento do processo, a ficha do processo, o cadastro do cliente, os contatos do cliente, o sistema financeiro, porque no meu sistema, o que acontece? Eu tenho lá a parte das finanças, do livro caixa e tal, mas quando acontece um alvará, por exemplo, uma despesa de um processo, ela já lança vinculada à ficha do processo, que é vinculada ao cliente, que é vinculada ao contrato do cliente. O sistema já faz todo esse trâmite. Então, o sistema faz essa amarração. Então, é importante o advogado iniciante, de acordo com a sua possibilidade financeira, porque existem sistemas que vão vendendo módulos, né? Esse próprio sistema que eu uso tem alguns outros módulos mais avançados de análise e tal. Então, esse sistema já possui módulo. E tem sistema que já captura direto no tribunal o andamento e põe na ficha para você e já põe na sua agenda. Agora, já estamos praticamente partindo para os finalmente. Eu sei que você atua muito na área da justiça do trabalho. Nós vemos muitos advogados reclamando da morosidade da justiça, da morosidade de muitas decisões. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o papel da OAB auxiliando esses advogados. O que a OAB poderia intervir para auxiliar esses advogados? Então, você sabe que existe aí a famosa história de que o cavalo ele só anda com a cenoura na frente, né? E as pessoas precisam de estímulo para trabalhar.
Eu acho que o tribunal, ele dá muito estímulo, paga uma boa remuneração no seu trabalho, né? Tem bons benefícios. Então, o que está faltando para andar mais rápido? Está faltando um pouquinho do chicote atrás, do arreio atrás. Entendeu? Então, eu acho que a OAB, ela precisaria começar a fazer levantamentos, já que a tecnologia permite, estatísticos, para demonstrar qual juiz que está atrasado, qual cartório que está atrasado. E comparar com os outros. Importante. Entendeu? Porque tanto para elogiar o que está funcionando muito rápido, porque a gente sabe, juízes que a gente vai lá, o juiz vai dar a sentença em uma semana, como para cobrar do tribunal que providência será tomada para o juiz com relação ao juiz que está sentando em cima dos processos e não está dando sentença, que está com audiência para daqui a 6 meses, 1 ano. O que está acontecendo nesses cartórios? Porque o advogado, ele depende da movimentação do processo. O advogado, principalmente o advogado principiante, você vai pegar os processos, você vai, que seja na área civil também, na área tributária, não só na trabalhista, você quer que aquela questão se resolva para sair o seu alvará, o seu precatório, o seu ganha-pão, né? Para você resolver o processo. Então, assim, a gente acha que tem advogado que ganha com a morosidade, que trabalha pela morosidade, né? Isso é uma realidade, mas a maioria, e isso é um ideal da profissão, né? O ideal da profissão, para você ter sucesso, é você querer resolver o problema das pessoas. É você querer resolver. Nós não estamos aqui para trabalhar, não podemos estar aqui para trabalhar a vida das pessoas, mas sim para auxiliar. Então você diria que nós precisamos de uma OAB proativa? Proativa, uma OAB proativa, para cobrar do tribunal a solução dos processos, o andamento da justiça, até cobrar. Se o tribunal tem esse levantamento estatístico, a OAB precisa colocar o dedo em cima e perguntar: o que vocês estão fazendo aqui para funcionar esse cartório? Muito bom. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, que nos acompanharam neste lindo podcast com o nosso querido amigo Dr. Lúcio Mesquita. Vocês viram que o tema é extremamente apaixonante, aberto, e quando nós falamos de gestão de escritórios, também falamos de gestão de pessoas, de gestão de interesses financeiros e por aí vai, né? Então foi uma grande honra estarmos aqui com o Dr. Lúcio Mesquita, a quem agradecemos de coração por ter aceitado o nosso convite e ter trazido um pouco da sua experiência e compartilhar ela conosco. E tenho certeza que ele voltará, porque nós temos muito ainda a perguntar para ele. Então foi um prazer gigante, enorme estar com vocês aqui, mais este podcast e mais esta sala de bate-papo. Até a próxima. Dr. Medina, suas considerações. Quero agradecer o Lúcio de coração de estar aqui compartilhando um pouco a história da sua família, uma família que eu tenho muito carinho, muita admiração. Vocês são extremamente importantes aqui para a construção da nossa cidade. E muito obrigado por ter me emocionado mais uma vez com a história do Dr. Milton e por ter alertado os jovens advogados da importância de um começo estruturado. E um ponto muito importante da sua fala foi justamente esse alerta da necessidade da nossa ordem estar ao lado dos advogados. E eu deixo aqui uma reflexão. O que a OAB tem feito por você? Doutor Lúcio, as suas considerações, por gentileza? Bom, eu agradeço o convite, agradeço a audiência também. É muito importante que o advogado ele se sinta amparado no começo da carreira, né? Não só os escritórios que já estão estruturados, que a OAB o represente perante o judiciário e represente com técnica e com elementos concretos e tenha a devida publicidade sobre aquilo que ela faz. E permite que o advogado tenha conhecimento dos problemas reais do judiciário.
E eu repito uma coisa, se você está advogando, esteja no lugar onde você se sente bem. Porque não é o resultado que vai te fazer um profissional de sucesso, não é o dinheiro que vai fazer o profissional de sucesso, mas é o seu trabalho, a sua satisfação diária, a sua organização, a sua prestação de contas e o bom atendimento ao seu cliente. Isso, no final das contas, que vai trazer o resultado para você. E está dito. Até a próxima, queridos!